Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos aqui contar um pouquinho ou recontar um pouquinho da sua história e principalmente verificar como que está a sua situação econômica e financeira nesse momento com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. E vamos trazer mais uma empresa do setor de energia. Estamos falando aqui da Renova Energia S.A., empresa essa que vem enfrentando aí o seu processo de recuperação judicial. E vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa, como que ela está procedendo aí para tentar sair desse processo de recuperação judicial. E a Renova Energia foi uma empresa sugerida aqui pelos nossos inscritos, pelos meus amigos Josemar de Souza Lima Grande. Josemar, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. Também o Johnny Tsurugi. Ô Johnny, também uma honra ter você conosco. Muito obrigado também por estar junto com a gente aqui nessa caminhada. E agradeço aí a sugestão e espero corresponder às expectativas de vocês. Mas também, caso queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. Canal Silas Negraf, manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Renova Energia, ela tem a sua história iniciada lá no ano de 2001, para que possamos entender naturalmente que tem que voltar no tempo lá e ver que a década de 90 foi aquela década das privatizações, né? E um dos setores que foi privatizado foi justamente o setor de energia. Então, diversos consórcios, diversas empresas foram formadas justamente para participar dessa distribuição, né, do setor de energia aqui no Brasil. E uma das empresas foi formada pelo Renato de Amaral Figueiredo e pelo Ricardo Lopes Deoneri. Então, aí o que acontece? Os dois já se preparam ali para montar uma empresa voltada justamente para explorar esse setor de energia. E logo de cara, eles já compram ali 3 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. E aí a ideia da empresa era justamente trabalhar sempre na geração de energia renovável. E aí com essas 3 PCHs eles começam a desenvolver a atividade da empresa, tanto que no ano de 2008 entra em operação o complexo hídrico Serra da Prata, e aí vai ampliando ainda mais a participação da empresa nessa geração de energia hídrica. Mas no ano de 2006 resolve também partir para outra fonte de energia, que é a energia eólica. E aí forma o maior parque eólico do Brasil lá na Bahia. E aí agora passa além da energia hídrica, tem também a energia eólica. No ano de 2007, com o crescimento da empresa, chama a atenção de fundos de investimentos que aportam recursos para preparar a empresa para um crescimento ainda maior. E esse crescimento ele se dá em 2010, quando fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, com o lançamento de ações, entra dinheiro para a empresa para continuar todo o processo de crescimento. E aí, nesse crescimento, entram mais 2 sócios de peso, a CEMIG e a Light, passam a fazer parte agora do controle societário da empresa. E aí, já no ano de 2013, inaugura sua primeira planta solar. Já no ano de 2014, adquire também a Brasil PCH com 13 PCHs, ampliando a geração de energia através das PCHs. No ano de 2015, com todo esse crescimento, naturalmente que houve também a necessidade de endividamento, de financiamentos, e aí a empresa começou a ter problemas financeiros. Aí tentou uma associação com a Sam Edison, lá dos Estados Unidos, porém a negociação acabou fracassando e aí a empresa começou a ter uma série de prejuízos. É a partir de 2016. Tanto que daí já no ano de 2019, a Light sai fora da empresa, vende a sua participação e a empresa, sem muita alternativa, acabou entrando num processo de recuperação judicial. Já para sair da recuperação judicial, a venda de ativos. E aí a empresa começa a se desfazer de uma série de ativos justamente para poder reduzir o nível de endividamento, para poder se recuperar e voltar, né, a ter uma perspectiva, né, de normalidade. Já no ano de 2022, a CEMIG também vende a sua participação, pula fora do controle, e quem assume o controle da empresa é um outro fundo de investimentos que é o Angra Partners. E aí o Angra Partners hoje é o controlador da Renova. E a Renova vem aí no seu processo de venda de investimentos, a venda de ativos, claro que naturalmente encolhe a empresa para poder tomar fôlego, para poder voltar a crescer. E aí nós vamos ver tudo esse andamento, né, do processo da recuperação judicial nos números apresentados pela empresa. Tanto é que trago para vocês aqui os balanços
lá desde 2018 até o ano de 2022 e mais o balanço do primeiro trimestre de 2023. E nessa sequência histórica de números, a gente vai entender como que está a situação da Renova Energia. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Renova Energia, que está em recuperação judicial. E como eu falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica mais longa, até para a gente ver o passo a passo, tudo aquilo que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período, na busca, né, de conseguir a sua recuperação, de voltar, né, aos períodos de crescimento. E ainda mais por ser um setor que exige muitos investimentos, mas também exige, oferece, né, muitas oportunidades de retorno dentro do setor de energia, que é um dos setores que o Brasil tem uma potencialidade muito grande. Então vamos começar lá em 2018, ali antes da recuperação judicial. A empresa tinha um tamanho total ali de 2.604 milhões de reais. E desse valor aqui, uma grande parte aqui são os investimentos, que são as participações em todas as geradoras de energia que ela vai abrindo. Então é como se fossem empresas coligadas, né, à Renova Energia ou controladas pela Renova Energia. E aí temos aqui imobilizado que agora sim, isso é toda a estrutura física de funcionamento da empresa. E lá no ano de 2018, a empresa tinha um ativo total, um ativo circulante total, capital de giro, de 1.737 bilhão. Porém, em caixa só tinha 28 milhões e quantos receberam? Apenas 8.210. E a grande parte desse capital de giro eram ativos postos à venda. Então, o que informava o capital de giro lá em 2018 eram ativos postos à venda. E aí, consequentemente, o que acontecia lá em 2018? Vamos até passar aqui já para o endividamento. A empresa ela já vinha ali numa situação financeira extremamente delicada, com endividamento de 2.704, 103,8% o endividamento da empresa em relação ao patrimônio. Portanto, o PL da empresa já era negativo 99 milhões e a empresa já vinha carregando prejuízos desde exercícios anteriores de 3 bilhões de reais. Então essa aqui era a situação lá no ano de 2018, razão pela qual a empresa vinha aqui já colocando ativos à venda para tentar fazer dinheiro para pagar a sua dívida. E aí, sem alternativas, aí ela pede a recuperação judicial. E ao pedir a recuperação judicial, ela encerra o ano de 2019 com um ativo total de 2.290. Desse 2.290 aqui, ela registra aqui um aumento aqui dentro do seu imobilizado, até por a questão de reavaliação desses ativos imobilizados, e o capital de giro apenas 21 milhões de reais, apenas 21 milhões de reais, uns 6 milhões de reais em caixa e 3 milhões em contas a receber. Olhando agora o passivo da empresa, o que ela tinha lá nesse ano de 2019? Agora, um endividamento total de 3 bilhões 420, 149,4%, o peso da dívida em relação ao ativo, e o PL agora negativo em 1 bilhão 130, com 4 bilhões de prejuízos acumulados. Então, agora, nesse ano aqui, foi o ano da recuperação judicial. Ao entrar em recuperação judicial, chega em 2020, a empresa fecha aqui praticamente estável, 2 bilhões 296, só que coloca mais ativos destinados à venda aqui, ó. Reparem que agora esses outros créditos aqui, ela coloca mais ativos à venda, portanto, o capital de giro vai para 997 milhões, 48 milhões de posição de caixa, 4 milhões 220 o quanto receber, e coloca mais ativos à venda. Em 2021, praticamente estável, 2.280. E aí continua aqui com ativos ainda postos à venda, só que entrou uma parte dessa venda em dinheiro no caixa da empresa, justamente para fazer frente ao seu endividamento. Ao chegar 2022, a empresa agora faz reavaliação de ativos e vai para 2 bilhões 814, reavaliando ativos que tem dentro do seu imobilizado. E o capital de giro despenca para 116 milhões, 68 milhões de posição de caixa, 30 milhões ou contas a receber. Ao chegarmos aqui no ano de 2023, agora o que nós temos aqui? 2.757 de ativos, 77 milhões o capital de giro, 27 milhões a posição de caixa e 26 milhões a posição do contas a receber. Então repare que a empresa ela vem aqui
com 2.600, 2.200, 2.200, 2.200, 2.800, 2.700 em termos de tamanho, praticamente ela vem do mesmo tamanho. Porém, o grande problema da empresa é isso aqui, ó, o capital de giro. 1.700 cai para 21, 997, 719, 116, 77 milhões de reais. Então, tudo isso aqui agora, pegando aqui a partir de 2020, já que a gente já havia falado aqui de 2018, 2019 é a época da recuperação judicial, então já na recuperação judicial chega em 2020 com uma dívida de 3 bilhões 404, mantém aqui o peso da dívida, sendo que agora o que eles fazem? Um alongamento da dívida, tiram a dívida aqui ó, de curto prazo, tá? E jogam aqui ela para longo prazo dentro do processo de recuperação judicial, então faz o alongamento da dívida. No ano de 2021, a dívida daí ela já recua para 2 bilhões 936, sendo o peso da dívida 128%, PL negativo de 655 milhões, já chegando em 2022, a dívida recua para 1 bilhão 903, então repare que a dívida sai de 2.700 para 3.400, 3.400 e agora 1 bilhão 903. Naturalmente que aqui parte dessa dívida naturalmente foi paga. E outra parte dessa dívida aqui, que quando se faz o processo de recuperação judicial, também é negociado um deságio, né, nessas dívidas aqui, o que reduz o valor da dívida. E agora, chegando em março, a dívida é de 1 bilhão 859 milhões. Então, reparem que, a partir desse momento aqui, a dívida ela passa a caber dentro do patrimônio da empresa. Até então, a dívida era maior do que tudo que a empresa tinha, tanto é que o PL era negativo, e agora a dívida passa a caber dentro do patrimônio, com uma dívida total de 67,6 e agora, por último, 67,4. Então, hoje, a dívida já cabe, porém, naturalmente que a empresa ela não tem ainda capital de giro para fazer frente a esse endividamento, então mostrando que a empresa ainda continua tendo sérias dificuldades. Agora vamos trazer para vocês aqui também como que foram os resultados nesse período para a empresa chegar nessa situação. Lá em 2018, naturalmente que eu falei para vocês que ela já vinha com prejuízos acumulados lá de exercícios anteriores. Em 2018, ela tem um faturamento de 709 milhões de reais, porém, desses 709 milhões de reais, o custo para a geração desse faturamento é maior do que o que ela fatura. E aí temos mais as despesas da operação, mais as despesas financeiras, e a empresa fecha, que seria um lucro líquido, mas na verdade está entre parênteses aqui, 955 milhões de prejuízo. E esse prejuízo é que faz com que o prejuízo acumulado pule de 3 para 4 bilhões. Chegando em 2019, aí o que acontece? A empresa praticamente tem a sua atividade praticamente paralisada por falta de recursos para poder trabalhar. E aí o faturamento cai para 98 milhões, e aí quando entra nesse período de recuperação judicial aqui, o que acontece? Ela coloca ativos à venda, como ela colocou toda a parte lá da Brasil PCH à venda, e aí ela registra aqui ganho de operações descontinuadas, 2 bilhões 270 milhões de reais que ela registra de ganho. Já em 2020, o faturamento de 70 milhões, e aí ela dá um lucro aqui de 22 milhões de reais. Em 2021, um faturamento de 93 milhões com lucro de 30 milhões de reais. Chega agora em 2022, o faturamento da empresa chega a 206 milhões, e aí ela tem um lucro de 777 milhões. Mas como assim? Aí olhamos aqui nesse número 944 milhões, que seriam as despesas operacionais, mas o que a empresa ela lança dentro dessas despesas operacionais, que são despesas e receitas operacionais. Aí ela lança receitas de justamente reavaliação ou reversão de impairment, né, de ativos, dizendo o seguinte, que os ativos da empresa, ou as instalações, a estrutura da empresa, elas conseguem ser geradoras de resultado futuro e, portanto, elas têm um valor maior, e aí esse valor maior, nessa mais-valia, é registrado aqui gerando esse lucro. Então, reparem que esse lucro aqui não foi gerado da atividade da empresa especificamente. Ele foi gerado através justamente da utilização de um mecanismo contábil de reavaliação de ativos. E agora, em março de 2023, agora sim, sem essas reavaliações de ativos, a empresa fecha com prejuízo de 44 milhões, com faturamento de 66 milhões. Então,
naturalmente, a empresa vem fazendo a sua parte, ela vem lutando aqui, vem tentando reverter, mas a viagem naturalmente é longa, até porque, como a gente viu há pouco aqui nos prejuízos acumulados, ainda nós temos aqui uma viagem longa pela frente, ainda tem 3 bilhões 230 para recuperar de prejuízo, então a viagem é bastante longa. Naturalmente que eu não vou trazer aqui os quadros de liquidez, porque pela liquidez ali vocês já viram que a empresa tem dificuldade financeira, que ela reduziu o seu endividamento, apesar do endividamento ainda bastante alto. E aí, naturalmente, que você viu também aqui dentro dessa DRE, como que vem sendo a geração de faturamento da empresa e também os resultados da empresa bastante atípicos, né, como foi o caso de 2022. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é um quadro aqui mostrando como que estão os indicadores relacionados às ações da empresa da Renova Energia. Hoje, o valor patrimonial da Renova é R$ 3,60, um valor de cada ação patrimonialmente. E para você comprar uma ação da Renova hoje, você vai pagar R$ 1,66, isso das ações ON, das ações ordinárias. A relação preço por valor patrimonial fecha em 0,46, quer dizer, as ações da Renova são vendidas com deságio de 54%. Lucro por ação, R$ 3,20, é o que ela gerou nos últimos 12 meses, lembrando que é um lucro extremamente atípico devido à reavaliação de ativos. E aí, consequentemente, vai aparecer essa rentabilidade, 192% aqui. Então, só que é um número que, naturalmente, que a gente tem que depurar. Se você pegar lá nos sites da Status, Fundamentos, etc., vai aparecer esse lucro por ação, né? Mas, na verdade, esse número tem que ser depurado porque foi um resultado extremamente não recorrente. Dividendos por ação, não há histórico de dividendos por ação e também não haverá esse histórico por um bom tempo até a empresa refazer ou reverter todos aqueles prejuízos acumulados que a gente mostrou há pouco. Relação preço/lucro de 0,52, quer dizer, em meio ano você tem o retorno do seu investimento através dos lucros gerados. Porém, os lucros gerados, como a gente falou, foram lucros não recorrentes, consequentemente, não vai ter reavaliação de ativos a todo ano. Free float, 14% das ações ordinárias estão livres no mercado, fora da mão dos controladores, e das ações preferenciais vai ter um volume um pouquinho maior, 28,5%. Tag along 100%, quer dizer que se a Renova fosse vendida, caberia aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dos acionistas majoritários. Vamos trazer agora esse gráfico aqui mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da Renova nos últimos 5 anos. Então, lá no ano de 2018, uma ação da Renova ali chegou a valer ali 40, 41 reais, e aí foi durante o ano de 2018 até 2019. Ao entrar em 2019, aí as ações elas já caem para R$ 29 reais. Na sequência, elas ainda têm ali um suspiro ali que vai até R$ 42 reais, e aí daí começa toda uma sequência de quedas que você vai observando ali. Até chegar no ano de 2020, com as ações cotadas a R$ 20 reais, entra 2020, as ações despencam para R$ 8,60, tenta ali uma subida ainda no comecinho de 2021, batendo em R$ 19 reais, só que daí na sequência você vai vendo ali toda uma tendência de quedas, né? As ações elas vão caindo gradativamente até chegar 2022 com R$ 8 reais. Então, mais uma empresa analisada, Renova Energia S.A., que agora como a gente falou que está no cotação no valor de R$ 1,66 nesse último dia 30 de junho, quando da gravação do vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Renova Energia S.A. E através dos números, como vocês puderam observar, a gente consegue identificar todo o passo a passo que vem acontecendo com a empresa. Então, os números, eles querem nos contar muita coisa, né? E aí, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas eu não entendo o balanço da empresa. E ele é bastante simples, né? Ele tem toda uma metodologia, ele tem ali um passo a passo para você poder entender os pontos principais. E tudo isso você pode aprender lá no nosso curso de análise de balanços, lá na plataforma Hotmart. Então, entrando aqui no vídeo, na descrição, nós temos o link de acesso à plataforma Hotmart para você poder fazer também o curso de forma rápida, simples, didática, com uma linguagem bem simples aqui. Você vai poder entender como que nós fazemos todo esse processo de análise e de interpretação. E o custo muito baixinho, você vai se surpreender
com certeza, além de ter todo o material de apoio e naturalmente também estarmos aqui à disposição para esclarecer dúvidas, caso vocês tenham também, né? E será um prazer ter vocês conosco lá, né? E aí, com essas informações todas, a gente consegue identificar se uma empresa está vindo bem ou se não está vindo bem, quais os riscos que ela apresenta e, naturalmente, quais as probabilidades de crescimento e de retorno que essa empresa nos oferece. E aí, com isso, nós podemos fazer nossos investimentos sempre de forma consciente, saber o que estamos fazendo para poder construir o nosso patrimônio e chegar lá num determinado momento da nossa vida, podemos ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.